Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 67. Uma situação estranha de fato. Em um banheiro desnecessariamente grande e luxuoso, Victor, Violette, Ruby, Saz e Scatash tomavam banho do jeito que vieram ao mundo. Isso é estranho, Saz falou. Scatash, me passe o shampoo, o Victor pediu. Scatash, que estava na banheira, olha para o lado e, ao ver o shampoo, pega e joga para Victor. Pegue. Victor levanta a mão e pega. Obrigado. Então ele volta a lavar o cabelo de Violette. Violette não queria pensar em nada agora. Sua mente estava em branco e ela estava apenas gostando. Isso é definitivamente estranho. Gritou Sasa. Victor, que estava lavando o cabelo de Violette, e Scatash, que estava na banheira, olharam para Sasa e falaram ao mesmo tempo. O que? O rosto de Sasa ficou vermelho de frustração. Toda essa situação é estranha. O que é estranho, garota? A cabeça de Sasa parecia estar se abrindo com raiva. O fato de que meu marido e eu estamos tomando banho nus ao lado de minha mãe. Isso é que é estranho. Ruby falou em um tom muito mais frio do que o normal. Até a água ao seu redor parecia estar criando pequenos blocos de gelo. Scatash, me passe o sabonete. Pegue. Ela pega o sabonete e joga na direção de Victor. Victor pega o sabonete e começa a lavar cada canto do corpo de Violette. Ruby apenas olhou para tudo isso com olhos ainda mais frios. Ela olhou para Violette, tentando obter alguma ajuda, mas ficou sem palavras quando viu o rosto de Violette que parecia alguém que entrou em estado de iluminação. Você está pensando demais. Ela ouviu a voz de sua mãe. Ela olhou para sua mãe e viu que ela se encostou na banheira e fechou os olhos. Apenas relaxe. Saz e Ruby estavam quase surtando internamente. Eu terminei. Ruby e Saz olharam para Violette e a viram se contorcendo no chão com uma expressão feliz. Eles podiam até ver que seus olhos estavam desfocados. Para ser honesto, eles estavam um pouco assustados. Violette parecia estar fora de si. Esta técnica de massagem é incrível. Victor riu. Sim. Eu sei, certo? Scatash exibiu um pequeno sorriso. Ruby e Saz não aguentaram mais e estavam prestes a explodir de raiva e exigir uma explicação. Vocês são os próximos, disse Victor enquanto caminhava em direção a Ruby e Sasa. Hein? Os dois não sabiam como reagir. Espere, Ruby começou a gaguejar quando viu Victor se aproximando com aquela coisa visível balançando para frente e para trás como se tentasse hipnotizá-la. Sim, eu ainda não estou pronta. Sasa se levantou e tentou fugir. Ela não queria acabar parecendo com a Violette, ela ia morrer de vergonha. Sem desculpas. E eu preciso te dar meu sangue também. Os olhos de Victor brilharam em um vermelho perigoso. Ruby e Sasa tentaram fugir, mas foi inútil. Victor apareceu ao lado deles e então pegou os dois como se fossem sacos de batatas. Não. Os dois gritaram. Scatash abriu um de seus olhos. Que monstro eu criei. Como esperado de mim. Ela sentiu com satisfação, então ela fechou os olhos e relaxou novamente. Então, quem estamos esperando? Victor falou em voz alta com uma expressão neutra, no rosto. Não deveríamos estar correndo ou algo assim. Ouvi dizer que estamos atrasados. Victor estava usando a roupa que ganhou de Scatash. Eu não quero correr. Acabei de tomar banho, disse Scatash. Ela estava vestindo seu traje de batalha de costume. Estamos esperando por meu discípulo tolo. Oh! Victor estava interessado. Ela é forte. Sim, ela é. Scatash abriu um sorriso. Interessante. Victor se aproxima de Yuki e começa a acariciar sua cabeça. O rosto de Yuki ficou vermelho, mas ela rapidamente conseguiu controlar sua expressão. O que você está fazendo, mestre? Kaguya saiu para algum lugar dizendo que precisava resolver alguns problemas de contrato. Scatash não me deixa acariciar o cabelo dela, e minhas esposas são assim. Então, no final, você fica. Yuki ficou sem palavras. Isso era para ser uma explicação? Falando em Scatash, Victor ainda se lembra de quando tentou acariciar o cabelo de Scatash. O que você está fazendo, discípulo estúpido? Scatash perguntou com olhos neutros enquanto olhava para Victor, que tentou afagar sua cabeça. Eu tenho tentado relaxar. Já faz 2 meses, sabe? Victor falou. Então ele tentou acariciar sua cabeça novamente. Quando suas mãos teriam tocado o cabelo de Scatash, a mulher desapareceu. Discípulo estúpido, você está me tratando como uma criança.
Os olhos vermelhos de Scatashi brilharam perigosamente. Victor fez uma expressão. Gostaria que Kaguya estivesse aqui. Ele falou com uma voz triste. Scatashi ficou sem palavras quando viu a reação de Victor. Pare de pensar em besteira. Ela virou o rosto e começou a andar. Vamos tomar um banho, e depois temos que voltar ao treino. Victor não estava motivado. Ele sabe que o treinamento sobre o qual ele estava falando é sobre ele ser espancado diariamente. No primeiro mês, foi divertido, mas depois ficou chato. Ele não estava sentindo seu progresso, embora Scatashi dissesse várias vezes que ele estava progredindo. Mas ele iria parar de lutar por causa disso. Claro que não. Ele gosta de lutar, não importa a temporada ou a hora do dia. Mas ele simplesmente não estava motivado. Se você fizer um pequeno corte no meu corpo, eu vou deixar você fazer o que quiser, disse Scatashi. Os olhos de Victor mudaram para um vermelho sangue brilhante, e todo o seu corpo começou a emitir uma sensação perigosa. Scatashi sorriu sedutoramente. Você parece motivada. Victor pega sua espada grande. Vamos. Tenho uma missão importante a cumprir. Ele falou com uma voz surpreendentemente séria. A Inquisição está liberada e eu tenho que caçar um vampiro de 2000 anos. Tudo para um bem maior. Deus me abençoe. Ele parecia mais motivado do que os próprios caçadores que enfrentaram Scatashi no passado. Scatashi, um vampiro com mais de 2000 anos, não sabia como reagir às palavras estranhas de Victor naquele momento. Suspirar. Victor suspirou. No final, ele não conseguiu coçar o corpo dela e ficou deprimido por alguns dias. O que aconteceu com eles? Pepper perguntou com curiosidade enquanto olhava para Ruby, Violet e Sasa, que estavam sentadas de costas com rostos confusos. Eles parecem loucos, Lacus falou. Ruby? Siena aparece acompanhada de Luna. Ela se aproxima de Ruby. Você está bem, irmã? Ela perguntou, um pouco preocupada. Ela ligou para Ruby várias vezes na tentativa de fazer sua irmã responder. Mas Ruby não respondeu nada. Ela parecia estar olhando para o espaço. Eles acabaram de experimentar algo que eu ensinei a Victor. Scatashi abriu um sorriso misterioso. É uma técnica que aprendi quando estava entediado. A técnica é uma simples massagem que relaxa todo o corpo, e era uma técnica usada por um assassino do passado. Assassino? Siena ergueu uma sobrancelha. Sim. Ele matava a vítima massageando-a, e quando a vítima estava completamente relaxada, ele a enforcava. Um trabalho rápido e simples. Scatashi assentiu para si mesma. Aprendi esta técnica e a melhorei. Agora, esta técnica pode matar um ser simplesmente porque o ser ficou muito relaxado e parou de pensar. De que tipo de bobagem essa mulher está falando? Uma técnica de massagem que pode matar porque faz você parar de pensar? Esses eram os pensamentos de Lacus, Pepper e Siena. Interessado? Você quer experimentar? Scatashi riu e apontou para Victor, sentado no chão com Yuki, que estava com o rosto completamente vermelho, em seu colo. Victor olhou para as três irmãs, depois sorriu e fez um gesto com a mão. Venho experimentar os prazeres de uma massagem que pode fazer você conhecer o próprio Deus. Ele parecia um agiota oferecendo um negócio obscuro. Eu humildemente recuso. E perdeu um passo para trás e se escondeu atrás de sua mãe. Passa. Lacus também recusou. Os olhos de Siena brilharam. Ela parecia interessada. Ela pensou, uma técnica criada pela mãe. Talvez eu possa aprender também. É isso? Que pena. Victor parecia triste. Ah, eles chegaram. Scatashi desvia o olhar. Todos olharam para onde Scatashi estava olhando e não viram nada. Eles usaram seus sentidos de vampiro ao máximo, mas ainda assim, eles não podiam sentir nada. Apenas Siena e Lacus podiam sentir qualquer coisa, mas mesmo assim, era uma distância considerável para eles. Victor foca seu olhar, e logo seu mundo fica vermelho sangue. O que é aquilo? Ele perguntou curioso. Você pode ver, Victor? Sim. Como ele não conseguia explicar o que estava vendo, ele decidiu ficar em silêncio. Mestre, por favor. Me solte. Ela estava muito envergonhada, mas também não era como se ela odiasse. Foi um sentimento estranho. De jeito nenhum. A expressão de Yuki mudou para de um esquilo triste. Após alguns minutos de espera, todos podiam ouvir os sons de cavalos e armaduras à distância. Era como se um exército estivesse marchando em direção a eles.
Você é rápido, Victor falou enquanto olhava para a mulher, que apareceu ao lado de Scatachi. KKKK. Você chegou a este lugar do seu território em menos de um dia. Parece que você e seu exército não falharam no treinamento. Ela riu satisfeita. Fui. Pepper não conseguiu reagir à aparição repentina da mulher. Ela só se assustou quando viu uma mulher alta ao lado dela. Ela não era a única. Maria, Luna e eu que também não conseguiram reagir. Você ficou mais forte, Eleonor. E isso não é uma coisa boa. Lacus falou com uma expressão de pena. Sim. Siena sentiu com a cabeça em concordância com as palavras de Lacus. Eleonor ignorou as duas mulheres e disse, mestre, estou feliz em vê-lo novamente. Quando ela foi se ajoelhar, Scatachi agarrou seus ombros. Pare. Você é uma condessa agora. Nunca se ajoelhe para ninguém, especialmente para eu que estou no mesmo status que você. Ela falou com uma voz fria que estremeceu toda a espinha de Eleonor. Mas você não é qualquer um, mestre. Você não me ouviu? Os olhos de Scatachi mudaram para vermelho sangue. Eleonor acena com a cabeça e ajusta sua posição. Bom, Scatachi assentiu com satisfação, então seus olhos mudaram para verde safira, algo que Eleonor notou também. Mestre, vê você olhos. Ela estava gaguejando muito. Sim, e eles? Antes que Eleonor pudesse responder qualquer coisa, todos puderam ver um exército de cavaleiros negros se aproximando. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 68. Condessa Eleonor Adresteia. Victor olhou para o exército com os olhos brilhando de curiosidade, pois era a primeira vez que via algo assim. Um exército de cavaleiros negros com lanças negras maiores que os próprios cavaleiros. Sua aparência era bastante ameaçadora, especialmente com aqueles olhos vermelhos brilhando atrás do elmo. Eles são todos vampiros. O sorriso de Victor cresceu. Ele se levantou do chão e soltou Yuki, que suspirou aliviado e, ao mesmo tempo, se sentiu desapontado por algum motivo. Ele ignorou totalmente a pressão assustadora que o exército estava fazendo e se aproximou dos cavalos, pois estava muito curioso sobre eles. Esses cavalos, eles não são normais. Victor olhou para os cavalos e viu que os olhos dos cavalos estavam vermelhos de sangue. Olhando em volta, Victor viu um cavalo que estava sem cavaleiro, e logo se aproximou do cavalo e tocou nele e então começou a acariciar a cabeça do cavalo, e relinchim. O cavalo relinchou feliz. Você não é uma boa menina. Diga-me, você é uma boa menina. Ele percebeu que o cavalo era fêmea. Relinchim. O cavalo caiu no chão e aproximou a cabeça de Victor. Eleonor, a dona do cavalo, vendo essa cena de longe, não pôde deixar de comentar. Pensar que Chloe gostaria de alguém. Ela não podia acreditar no que estava vendo. Chloe nunca deixava estranhos a tocarem, e Victor a tocava tão facilmente. KKKK, Scatachi riu divertida. Ela estava olhando para tudo com um grande prazer. Era como se ela estivesse esperando que algo acontecesse. Por causa do barulho do exército, as esposas que estavam em um novo mundo desconhecido começaram lentamente a acordar. Quem são esses Stormtroopers? Ruby falou um pouco grogue. Eles são o exército pessoal da Condessa Eleonora Adresteia, Luna respondeu. Eleonor? Sasa olha para a mulher alta. Ela tinha longos cabelos brancos e esvoaçantes, pele pálida como todos os vampiros e olhos dourados brilhantes. Ela estava vestindo um casaco vermelho simples com luvas pretas nas mãos, uma camisa branca simples que não conseguia esconder seus seios H-cup, junto com um par de jeans pretos que destacavam suas pernas grandes. E o que mais chamava a atenção nela era que ela era uma mulher alta. Ela parecia quase da mesma altura de Victor, mas com os olhos de uma empregada experiente, como Yuyuki e Luna. Eles podiam dizer que ela tinha 190 cm de altura. Eleonor? Oi, Sasa. Como você está? Ela acenou para Sasa. Eu estou bem, obrigado. Sasa se espreguiçou. Violette se levanta do chão e balança um pouco a cabeça para se livrar da sensação de que seu cérebro está derretendo. Ei, cadela do oeste, como você está? Violette se esticou um pouco como Sasa. Você continua tão rude como sempre, Violette. E eu estou bem, obrigado. Ela falou com um sorriso gentil. Isso é muito ruim. Eu pensei que você ia morrer de um bandido aleatório algum dia. Veias começaram a pipocar na cabeça de Eleonor. Você ainda está alto como sempre, hein? Na verdade, eu acho que você cresceu ainda mais em altura.
Você está tentando fazer cosplay de uma girafa. O sorriso de Eleonor ameaçou quebrar a qualquer momento. Respire fundo, Eleonor. O mestre está aqui. O mestre está aqui. Não perca o controle. Você conhece essa cadela? Ela é sempre assim. Não é nada novo. Fui. A terra está tremendo. Pepper olhou para o chão com uma carinha fofa. Você esqueceu qual é o poder de Eleonor, Pepper? Siena olhou para sua irmã. Pepper olha para Siena com uma expressão fofa. Claro que me lembro. Eto. Ela começou a entrar em pânico. Suspiro. Siena coloca a mão na cabeça. Bem, não a culpe tanto. Pepper é um pouco burra às vezes. Lacus falou. Sim, ela esquece as coisas facilmente. Ponto. O rosto de Pepper ameaça chorar a qualquer momento, mas de repente ela é atingida por uma rajada de vento em seu rosto. Fui. Ela olha para o lado e vê Victor balançando uma grande espada completamente preta que era maior que ele, e ele estava girando aquela grande espada como se não fosse nada. Ele parecia estar se divertindo. Ei! O que você está fazendo com minha espada? Eleonor rapidamente gritou. Ela caminhou com passos rápidos em direção a Victor, mas por dentro ela estava um pouco chocada que ele conseguiu levantar todo aquele peso como se não fosse nada. Balando. Victor respondeu enquanto virava o rosto. Isso não foi o que eu quis dizer. Victor entendeu o problema. Posso pegar emprestado este cavalo e espada por algumas horas? Ele perguntou com um sorriso educado enquanto parecia muito nobre. Relinchou e se aproximou de Victor e relinchou como se pedisse permissão também. Claro que você não pode. Ela praticamente gritou, e todos os seus nobres olhares se foram como folhas ao vento. Essas são minhas coisas. Minhas. Joey, não dê atenção a ele. TSK. Sabendo que estava errado em pegar as coisas de outras pessoas sem permissão, Victor obedientemente recuou. Ele olha para o cavalo e acaricia a crina do cavalo. Não se preocupe, em breve eu vou te salvar dessa mulher insensível. Ele falava como quem está se despedindo de um companheiro de longa data. Filinchim. Joey assentiu, e todos puderam ver pequenas lágrimas nos olhos do cavalo. Eu sei. Mas, em breve, eu vou te salvar. Ei! Porque eu sou o vilão da história. Eleonor pisou no chão em frustração. Ela estava pirando. O Victor se afasta relutantemente de Joey, mas logo sente alguém tocando seu ombro. O que você pensa que está fazendo? Ele ouviu a voz fria de Eleonor. Mas não foi você que me pediu para ficar longe de Joey. Ele falou com uma voz inocente. Não é isso. Devolva minha espada. Não me dê aquele Devolva. Tudo bem, te peguei. Porque isso parece tão difícil para você. Caramba. Apenas pegue isso. Victor abaixa a espada e entrega para Eleonor, e ele usa outra mão para cobrir seu rosto como se estivesse cobrindo seu rosto chorando. Eleonor ignora tudo isso e pega o punho da espada. Você conseguiu. Violette aparece de repente ao lado de Eleonor. Você o fez chorar. Você fez meu marido chorar. Veja o que você fez, disse Violette com uma expressão triste. O rosto de Eleonor mudou várias vezes. Ela agarrou o punho de sua espada com mais força e olhou para Violette com o rosto vermelho de raiva. Mas no final, ela não era uma má pessoa. Ela respirou fundo como se estivesse desistindo de algo. Tudo bem. Eu empresto. Mas por apenas uma hora. Seriamente. Victor vira o rosto e olha para Eleonor com os olhos brilhando. Sim. Eleonor ficou surpresa com essa mudança repentina. Sim. Victor abraçou Eleonor. Ela não sabia como reagir a esse contato íntimo repentino. Logo Victor se separa de Eleonor e se aproxima de Violette. Eu te amo, Violeta. Victor beija Violette na boca. Hein? Violette ficou surpresa ao retribuir o beijo de Victor. Victor para de beijar Violette e corre para a floresta. Espere, querida. Precisamos ir para a capital. Não vá muito longe. Victor parou de correr e olhou para a floresta como se estivesse pensando em algo. Qualquer que seja. No final, ele apenas decidiu balançar a espada ali mesmo. Ele se posicionou e brandiu a espada. Fuxi! Uma rajada de vento voou em linha reta e destruiu várias árvores. Isso é divertido. Então, ele começou a praticar o que aprendeu com os Katashi. Toda vez que ele brandia a espada, fortes rajadas de vento eram sentidas em todo o grupo.
Alguns cavaleiros falaram. Eles pareciam impressionados, embora por causa de seu treinamento, eles não reagiram muito. Aqui, tome um pouco de sangue. Ruby apareceu ao lado de Eleanor. Obrigada. Eleanor bebeu todo o sangue de uma só vez e, de alguma forma, ela estava se sentindo melhor. KKKKK, eu sabia que algo interessante ia acontecer quando ele te conheceu, Scatashi riu. Mestre, eu ouvi falar dele alguns dias atrás, e não acreditei, mas... é realmente verdade. Eleanor olhou para Ruby, Saz e Violet. Ele realmente se casou com eles. Sim. Ele também é meu último discípulo. O que você quer dizer, mestre? Exatamente o que eu quero dizer. Eu não vou ensinar mais ninguém por um longo tempo. 6 meses foi o suficiente para ensinar a ele o básico. Eu preciso de mais tempo para lapidar este diamante. Scatashi riu divertido. As filhas de Scatashi, as esposas de Victor e Eleanor não sabiam como reagir às palavras de Scatashi. Especialmente Eleanor, pois esperava que sua professora treinasse seu exército novamente. Siena, Lacus e Pepper podem não parecer, mas eles estavam pirando internamente. Ele ficou tão forte apenas aprendendo o básico. Bobagem. Eles sabem que o padrão de ensino de Scatashi é muito alto. Se ela disser que só ensinou o básico, isso significa que ela fortaleceu completamente a base de Victor para o futuro. Observando Victor brandir a espada, Pepper também notou algo. Ele está usando minha técnica de controle de força. Siena e Lacus não sabiam como reagir. Mãe. Você ensinou nossas técnicas para aquele homem? Sim, Scatashi falou como se não fosse grande coisa. Mãe, Ruby gaguejou e não sabia como reagir a esse conhecimento. Ela sabe que aprender o que as irmãs aprenderam não foi fácil, principalmente Ruby, que teve que passar por um longo período de tortura para aprender a controlar seu poder com precisão. Ele era como uma esponja que absorvia tudo que eu jogava nele, e eu pensei, por que não? Eu queria testar o quanto ele poderia aprender. E no final, ele aprendeu todas as 5 técnicas básicas. Como esperado de Darling. Violet estava tão feliz como se ela tivesse conseguido algo. Sasa ficou em silêncio. Ela ouviu falar sobre as técnicas de Scatashi diretamente das irmãs de Ruby, e ela sabe o quão absurdas essas técnicas são. 5? Não eram 4? Perguntou Lacus. São 5. Eu só não ensinei a nenhum de vocês o último, porque vocês não estavam prontos, disse Scatashi. Só por curiosidade, qual é a 5ª técnica? Pepper levantou a mão e perguntou com uma voz fofa. É controle. E o pré-requisito para aprender esta técnica é aprender todas as outras 4 técnicas. Ela decidiu demonstrar porque é mais fácil mostrar do que explicar. Vencedor. O que? Victor parou de brandir a espada e olhou para Scatashi. Venha o que? Ok. E devolva a espada de Eleanor. O ok, ele respondeu com um pouco de dificuldade. Ele olha para a espada como se estivesse olhando para um amigo que tem que se despedir. Depois disso, ele se posiciona como se fosse jogar alguma coisa. Depois, com um pequeno gesto de força, ele joga a espada que estava segurando em direção a Eleanor. Ela não podia acreditar que ele jogou sua espada assim. Vendo que Violet ia tentar pegar a espada, ela disse, pare, você vai se machucar. Violet parou de andar. Ela dá um passo à frente e levanta a mão, então um som alto como se um objeto pesado estivesse colidindo com outro objeto pesado é ouvido. Ela agarra o punho da espada e a segura confortavelmente em seu ombro. Até o chão abaixo de Eleanor foi danificado por uma teia de aranha de rachaduras. Quantos quilos pesa essa espada? Esses eram os pensamentos de Violet, Ruby e Sasa, que estavam perto de Eleanor. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 69. Condessa Eleanor Adrestea 2. Vendo os rostos chocados de Violet, Sasa e Ruby, ela explicou, minha espada é muito pesada, e nenhum vampiro comum pode levantá-la sem um treinamento adequado. Por que é tão pesado? Isso não dói em uma luta contra outro vampiro? Ruby perguntou. Isso é porque a espada dela não foi criada para lutar contra outros vampiros. Lacus respondeu. Eleanor fica em silêncio. Ela pode entender que Lacus disse isso de propósito para atiçar a curiosidade de Ruby. O que você quer dizer? Ruby perguntou. Lacus não respondeu nada. Esqueça isso, Ruby. Isso não é algo que você precisa saber agora. Siena apoiou sua irmã. Ruby ficou em silêncio. Por quê? Porque ela não pode saber. Perguntou Sasa. Porque esta é uma regra criada pelo rei,
Apenas o rei, ou os líderes do clã Conde podem dar esse tipo de informação. A regra é silenciada por um contrato mágico, explicou Violette. Você parece saber disso, Violette. Ruby olhou para Violette com um brilho nos olhos. Ah? Quem te contou sobre isso? Minha mãe. Agnes. Eleanor suspirou. Lembre-se, não exagere, ok? Então, ouvindo a voz de Scatache, o grupo olhou para a mulher que estava falando com Victor. Deixando esse assunto de lado, por enquanto, as mulheres resolveram observar o que Victor ia fazer. Ok. Você não precisa ficar repetindo. Eu não quero que você destrua a floresta inteira. A coitada já sofre com minhas filhas e eu. De onde veio esse sentimentalismo barato do nada? Isso não é como você. Basta contratar uma bruxa para revitalizar a floresta ou algo assim. Eu mudei, ok? Na verdade, minha cabeça está mais clara agora. Então, percebendo que estava fugindo do assunto, ela disse, só não exagere, e apenas use o gelo. O que Scatache? Assente com satisfação. Eleanor apontou o dedo trêmulo para Scatache. E este é meu mestre. As esposas de Victor e as filhas de Scatache ficaram em silêncio. Eles também não sabiam o que estava acontecendo. Mas uma coisa eles tinham certeza. Eles não sabiam como reagir a esta situação. Eles não estavam acostumados com Scatache reagindo de forma tão diferente. E as esposas de Victor não estão gostando dessa mudança. Principalmente Ruby. Victor relaxa um pouco o corpo e assume uma postura de luta. Esta posição é a mesma que a minha. Não, é um pouco diferente. Siena analisou. O símbolo mágico nas luvas de Victor começa a brilhar vermelho sangue. Só gelo, apenas gelo. Ele murmurou várias vezes como se tentasse se concentrar. Seu punho está coberto por uma luva de gelo. E com um soco rápido que só pessoas como Siena e Scatache podem ver, ele soca o ar. Borom. As mulheres ouviram um barulho como se o ar tivesse sido quebrado. A pressão do ar era tão intensa que a floresta não aguentou e foi despedaçada, e não sobrou nenhuma árvore para contar a história. E, o efeito do ataque não acabou. Depois que a pressão do vento se foi, todos puderam ver que uma pequena parte da floresta havia se transformado em uma área de neve. Vê Victor. Scatache desaparece e aparece ao lado de Victor, e então ela dá um tapa na cabeça dele. Você exagerou. Como vou explicar alguma coisa agora? É? Mas eu fiz certo. Onde isso está correto? Eu disse para você não exagerar. Eu não exagerei. É a floresta que é fraca. Não é minha culpa. Os dois encostaram as testas um no outro e começaram a se encarar como se estivessem prestes a brigar a qualquer momento. Monstro. Mestre criou outro monstro. Eleanor falou. Isso é ridículo, não sobrou nada da pobre floresta, comentou Pepper. Siena apenas olhou para Victor com um rosto sem emoção. Parecia que ela precisava reavaliar sua opinião sobre ele. Lacus também não disse nada. Eu posso fazer algo assim. Violette não queria perder isso. Deixe-me te mostrar. Não. Sasa segurou Violette. Violette, só não tente competir agora, ok? Sabemos que com seu fogo, você pode causar estragos. É? Mas apenas não, ok? Ruby falou em um tom mais assertivo. Não quero que minha casa se torne um lugar deserto. Basta contratar uma bruxa. Violette fez beicinho. Ruby não disse nada e encarou Violette. Está bem, está bem. Ela suspirou. Senhoras. Não deveríamos ter ido para a capital agora. Luna de repente lembrou a todos. Todo mundo se esqueceu completamente disso. Scatache e Victor se afastam. Logo Scatache explica a sua técnica. Originalmente, esse ataque era para congelar tudo em linha reta, mas Victor colocou muita força aí, por causa disso, não há mais nada para ser congelado. Isso é como uma combinação da minha técnica e da técnica de Pepper, disse Siena. Sim. O controle é a quinta técnica. O controle se concentra em usar todas as 4 técnicas da maneira mais eficiente possível. Agora, você entende por que eu nunca te ensinei? Sim, ainda não estamos prontos, disse Ruby. Sim. Infelizmente, vocês não são tão apaixonados por treinamento quanto ele. Ela não queria desencorajar as filhas de dizer que elas também não tinham o mesmo talento que Victor. Afinal, ela sabe que foi por causa do sangue e da mentalidade de Victor que tornou possível que ele aprendesse as coisas em tão pouco tempo. Se ele tivesse talento,
Não seria tão forte em tão pouco tempo. A mentalidade de encarar o treino como algo divertido fez com que ele aprendesse mais rápido, pois, quando alguém está se divertindo aprendendo algo, aprende mais rápido. É bom senso. E ela tem certeza que seu sangue teve um papel importante em seu treinamento, embora ela não fosse dizer isso em voz alta. Isso não é verdade. Nós treinamos. Pepper estava prestes a protestar, mas ela parou de falar quando ouviu a voz de sua mãe. Lacus vive dormindo. Você vive assistindo desenhos junto com Ruby, e também sei que você ficou mais fraca porque não praticou o que eu te ensinei, e Sienna está sempre ocupada, e quando ela não está ocupada trabalhando, ela está procurando um esposo. Ruby, Lacus e Pepper não tinham como se defender das palavras de sua mãe. Mas Pepper disse algo em voz baixa. Não é desenho animado. É anime. Mãe. Sienna não podia acreditar que sua mãe disse isso em voz alta. PFFT, Victor riu ao mesmo tempo que Violette. Mulher desesperada. Os dois disseram ao mesmo tempo. Vocês. Os olhos de Sienna brilharam vermelho sangue. Nós precisamos ir. Luna gritou novamente. Todos concordaram com a cabeça. Victor estava rindo muito. Ele estava montando Chloe, e como um cavalo especial, a velocidade que Chloe estava correndo era muito alta. E esta foi uma experiência nova para Victor. O cavalo era mais rápido do que qualquer carro que ele tinha montado no passado, e ele se sentiu embriagado quando o vento atingiu no rosto. Violette, Ruby e Sasa apenas olharam para ela com um olhar seco. Embora Sasa estivesse com vontade de se juntar a Victor, ela achou divertido. Chloe. Por que você me abandonou? Eleanor estava olhando para Chloe como uma mulher que tinha sido abandonada por outro homem. Atualmente, o grupo estava indo para a capital em uma carruagem luxuosa preparada por Eleanor, e nesta carruagem estavam Eleanor, Victor, Violette, Ruby, Sasa e Scatashi. Originalmente, Victor deveria estar na carruagem com as meninas, mas quando o grupo partiu para a capital, ele rapidamente ficou entediado e decidiu brincar com Chloe. Agora que parei para pensar, o que são esses cavalos? Ruby esqueceu de perguntar. Eles são cavalos demoníacos. Eles vivem em uma área isolada no oeste, disse Eleanor. Por que esse nome é tão assustador? Bem, eles são muito mais fortes e resistentes do que cavalos normais, então por que não? Ruby não sabia o que dizer, ela só achava o nome um pouco feio para uma criatura tão bonita. Isso é injusto, tentei montar um desses cavalos, mas fui expulso. Sasa fez beicinho. Se fosse tão fácil, meu exército não seria especial. Eleanor bufou, então ela explicou, os cavaleiros passam por um longo período para que o cavalo se acostume com sua presença, eles têm que ter um vínculo, irmão-irmã. Mas e quanto à querida? Violette perguntou com uma voz inocente, mas Eleanor poderia jurar que viu um leve sorriso no rosto odioso de Violette. Ela decidiu ficar em silêncio, ela não tinha resposta para essa pergunta. Victor era apenas muito estranho. KKK, você vai se acostumar com essa sensação logo. Scatashi riu. Ela estava encostada na carruagem, ela parecia muito relaxada. Suspirar. Eleanor apenas suspirou. Em outra carruagem estava o grupo de Pepper, Sienna, Lacus, Maria e Luna. O Mumumum, Pepper estava fazendo barulhos estranhos. Isso parece divertido. Ela olhou para Victor com um olhar afiado. Como Sasa, ela também tentou montar a cavalo, mas também foi chutada por um cavalo. Apenas desista. Você ouviu falar de Eleanor, certo? Esses cavalos não vão deixar você montá-los. Lacus falou. Nunca. Eu quero me divertir. Não seja mimado, disse Sienna. Mas eu não sou mimado. Eu só quero me divertir, e é injusto que Victor esteja se divertindo sozinho. E os meus direitos? Eu também quero andar a cavalo e sentir o vento no rosto. Sienna revirou os olhos. Pepper olhou para Victor com um olhar penetrante. De repente, uma lâmpada brilhou em cima de sua cabeça. Ela parecia ter uma ideia. O que quer que você esteja pensando? Só não faça isso. Pepper ignorou a voz de Sienna, enquanto ela voltava para a carruagem e saltava em direção a Victor. Pimenta. Lacus e Sienna falaram ao mesmo tempo. Victor ficou surpreso quando viu um corpo voando em sua direção, mas ele rapidamente pegou Pepper e colocou na frente dele. O que você está fazendo? Ele deu um tapinha na cabeça de Pepper um pouco. O rosto de Pepper ficou um pouco vermelho.
Eu quero me divertir também e é injusto que você esteja se divertindo sozinho. Maria e Luna olharam para Pepper. Lady Violet não vai gostar disso, elas disseram ao mesmo tempo. Oh! Victor abre um pequeno sorriso enquanto pega as mãos de Pepper. Hein? Ele abre as mãos dela e a faz segurar a corda do cavalo. Aproveite. Pepper parecia uma criança andando a cavalo com o pai. Ele olha nos olhos de Chloe e, vendo que o cavalo está chateado, diz, espere um pouco, ele falou em voz baixa. O cavalo relinchou assentindo. Essa cadela. O que ela está fazendo? Violeta se assustou. Pimenta. Ruby suspirou. Kkkk. Scatacha apenas riu como se estivesse se divertindo. Injusto. Eu quero tentar também. Os olhos azuis de Sasa brilharam, então ela pulou na direção de Victor também. Até você, Sasa. Violet não podia acreditar no que estava vendo, apenas pensou em algo. Essas vadias. Perdi minha chance. Vendo outro corpo voando em sua direção, com um gesto de destreza impressionante, ele se levanta de seu cavalo e pula para trás em uma cambalhota. Então ele pega Sasa no ar e a coloca atrás de Pepper. Logo ele cai atrás de Sasa e agarra sua cintura. Sasa não entendeu o que aconteceu. Fui. Sinto algo macio nas minhas costas. Pimenta murmurou. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza